Boa noite, Paulo. Muito obrigado aí por participar, pelo menos por um tempinho. Se você puder, me diga uma coisa aí. Tá me escutando, me vendo alto e claro? Maravilha. Maravilha. Então, o objetivo dessa live é uma conversa sobre fotografia. Eu uso o canal para falar sobre Photoshop. Devo também falar sobre o Lightroom qualquer tempo desse, mas eu ainda me dedico tanto ao Photoshop que o Lightroom vai sempre ficando de lado. Quiçá parar para conversar um pouco também sobre fotografia. A fotografia é algo que você, qualquer dica que venha, qualquer dica que você receba, já muda drasticamente a maneira como você vê e pensa e elabora suas imagens. Então eu separei 10 dicas assim, para que você comece a pensar fotografia e mude pelo menos o pensamento, alguma coisa na sua prática, porque o ser humano precisa estar constantemente mudando mesmo, não pode ficar do mesmo jeito. Então, eu estou aqui em Aracaju, Sergipe, aproveitando o carnaval preso dentro de casa. E nada melhor do que aproveitar esse tempinho agora para compartilhar. Então, a ideia é dividir 10 dicas de como você pode mudar, começar a pensar e mudar a sua fotografia. Eu estou indo assim um pouco devagar porque eu estou esperando pelo menos mais umas duas pessoas entrarem, mas eu vou começar. Olha, quando alguém me diz assim, eu sou fotógrafo, eu fotografo, a primeira coisa que eu pergunto é, você tem referência? Quais são suas referências? Porque todos os cursos que eu fiz, festivais que participei, leituras de portfólio que eu fui, a primeira pergunta era, quais são suas referências? Tudo que poderia ser fotografado já foi fotografado. Não tem algo assim que você diga, não, eu sou gênio e eu fiz isso que ninguém nunca fez. Sempre alguém fez, pelo menos dentro do tema. Quando eu comecei a fotografar, eu pensei em fotografar a religiosidade sergipana. Disse, poxa, vou ver como é que fica aqui, porque é muito forte a questão de procissão, de atos, procissões típicas como com pagadores de promessa, como os penitentes, a procissão do madeiro, que são mulheres que saem todas de preto, coberta da cabeça aos pés. Eu achei que seria muito interessante, seria muito bacana registrar, documentar essa cultura da minha terra, que, modéstia à parte, é a quarta do Brasil em termos de manifestações populares. De cultura popular é a quarta do Brasil. Perde apenas para Maranhão, Bahia e eu me esqueci os outros dois. Minas Gerais. Mas nós somos o quarto. Grande é o número de demonstrações populares, de cultura popular, que acontece aqui durante um ano inteiro em Sergipe.
Bem, mas essa documentação me permitiu viajar e participar de festivais como o Festival de Paraty, Tiradentes, do Sertão, o POA, o Festival de Porto Alegre, né? O Festfoto. E toda vez que eu estava participando, ou que eu ia fazer uma leitura de portfólio, como eu já disse, a primeira pergunta era: quais eram suas referências? Então, nós vamos começar falando sobre referências. Veja, o que está certo? O que está errado na fotografia? Não tem algo que esteja certo ou algo que esteja errado. Tudo está certo, tudo está errado. Depende muito do que você queira fotografar. Agora você precisa ver o seguinte: você abre um catálogo de um supermercado, tá cheio de fotografia lá, de lata, de mantimento, de frutas, de legumes. A grande pergunta é: aquilo é fotografia? Eu acho que sim, que seja, mas não acho que seja fotografia artística. Não seja uma fotografia com intenção. Você diz assim, mas tem arte nela? Tem uma arte nela. Mas a fotografia artística, aquela que expressa ideias, sentimentos, que vai mesmo de encontro aos anseios do homem, esta fotografia, ela pede muito mais do que somente aquilo, colocar um legume e uma fruta no lugar e fazer a foto. Ela pede um pensamento, uma construção, um trabalho da luz e assim por diante. Então, a minha primeira dica é: tenha referência. Mas o pensamento vem como? Referência como? Assim, do nada? A que referência você se refere? Eu me refiro a ter como referência o trabalho de outros fotógrafos. Você fotografa casamento, então ter como referência fotógrafos que fotografam casamento. Você gosta também de fazer arte. Você tem um objetivo de transcender na sua fotografia. Procure fotógrafos que também sigam a mesma linha. Fotógrafos que pensem numa fotografia conceitual. E siga-o. E tenha a referência dele. Por quê? Quando você fizer um trabalho, vão perguntar, baseado no trabalho de quem? Você diz, olha, foi baseado no trabalho desse aqui, eu tive como base, como início, e aí eu fui por diante. Quando a gente estuda fotografia, a primeira coisa que dizem pra gente é: tenha como referência os pintores. Mas ninguém diz exatamente por quê. Se eu fosse indicar uma primeira referência, eu indicaria Velázquez como o primeiro. A forma como ele distribui as imagens, a forma como ele dispõe os personagens. Uma coisa muito importante da maioria das imagens pintadas, das pinturas, é que a gente vê uma separação de um assunto para outro. Em Velázquez, aqui, a menina, as figuras que estão atrás estão muito escuras, que não se sobrepõem, que não estão na frente, que não estão se unindo a quem está na frente. Elas estão lá atrás, mas elas estão escuras, não está atrapalhando. Nesta imagem, você vê uma sequência de tons e a menina no centro eu vou chamar de objeto, é a coisa, é o objeto mais brilhante nesta pintura. E aí já tem uma grande aula pra gente. Na fotografia, o que tem que se sobressair, o que tem que aparecer
é o nosso assunto principal. O restante deve perder a luz, para que tenha luz o assunto principal. E eu acho que isso vale para qualquer tipo de fotografia, não somente fotografia artística. Nesta outra pintura de Velázquez, você encontra mais uma vez uma figura lá atrás, mas ela está escurecida, para que esta figura não se ligue com o que está na frente, e uma sequência de tons de luz, até a luz bater no assunto principal. Nesta imagem, o seu olho faz um círculo e param na pessoa, eu não sei se é um santo ou um anjo, que tem uma auréola na cabeça, que é o ponto mais brilhante da imagem, o ponto que mais chama a atenção. O olhar das pessoas na foto, também todas estão indo na direção dele. Olhar, direção, forma, luz. Eu geralmente digo brincando, quando vou fotografar alguém, digo, olha, quem fotografa de frente é morto porque não pode se virar. Mas em 99,9% das pinturas de retratos, você vai encontrar a pessoa de lado, muito de lado ou um pouco de lado, raramente de frente. Essa posição de lado é uma posição dinâmica. Eu ainda peço que a pessoa vire o nariz para mim, para não acontecer do nariz ficar muito grande, né? E quando às vezes eu digo assim, olhe para mim, ou olhe para a lente, a pessoa aí está com a cabeça virada, aí vira o olho e a imagem não fica bem construída. Então eu peço, olha, vire o nariz para mim. Mas com as pinturas, com a referência das pinturas, dos quadros, principalmente dos retratos, nós já temos essa dica. Se eu for fotografar alguém, eu vou colocar de lado. Porque se os pintores, aqueles pintores clássicos que estudavam a forma humana, se eles faziam isso em seus quadros, poxa, isso deve ser um conselho, isso deve ser uma referência muito grande para como eu vou fazer quando eu for fotografar um retrato. Continuando ainda como referência de Velázquez, veja mais uma vez uma composição circular, com alguns elementos claros na imagem, e Velázquez tem a intenção clara de fazer com que o olhar fique saltando, fique pulando para cada uma dessas partes em branco na imagem, até que o olhar descanse em uma delas. Na minha opinião, é apenas uma opinião, eu acho que o olhar descansa na mulher que está com um pano branco, um pouco sujo, na cabeça. Porque é a figura central. E se você fizer um olhar, se você seguir o olhar do menino para a panela com o ovo, o prato, a jarra, o nosso olhar vai parar nela. Como é que isso faz com que eu possa levar para minha fotografia? Bem, eu acho que não importa que tipo de fotografia você faça, você sempre tem alguma cena a organizar, que pode ser numa pose, que pode ser em uma concepção que você teve naquele momento, dentro da sua composição fotográfica. E se você lembrar
desses aspectos, se você lembrar de como colocar isso, o seu olho vai ficar crítico e dizer assim, não, essa é a parte mais clara, eu vou colocar nisso. Afinal de contas, se vocês fotografam em estúdio e vocês têm determinados panos de fundo, vocês dizem às pessoas que vocês vão fotografar, olha, venha com a roupa assim, venha com a roupa assado, porque você quer criar essa transição, não é? Você quer criar essa diferença entre o fundo e a pessoa fotografada. Os pintores, e aí alguém diz assim, qual a diferença entre a pintura e fotografia? Aí a resposta mais simples é que na pintura, o pintor tem um quadro em branco e ele decide o que colocar. E eu vou me colocar aqui também, e nós, fotógrafos, nós temos um quadro cheio e decidimos o que tirar. Seria assim uma explicação, uma das milhares de explicações que nós encontramos por aqui. O Rodrigo Spolidori disse que é um pintor que ele admira e que vê demais. É Caravaggio, nós vamos ver daqui a pouquinho, viu, Rodrigo? Veja mais uma vez uma composição circular de Velázquez. E eu acho que, se a gente observar bem, o nosso olhar descansa no menino do centro, porque é uma composição circular. O menino está no centro, ele tem a parte mais clara da imagem na cabeça, chamou a atenção. Então, é construído um triângulo entre o senhor de barbas, o que está à direita e o menino no centro. É construído um triângulo, os dois olhando nos faz olhar para um, olhar para outro e o olhar ir para o centro, para um menino que se encontra no centro. Aqui agora, o Rodrigo Spolidori, se ele ainda estiver por aí, deve ficar muito satisfeito que nós temos Caravaggio, que é o que ele gosta, né? Caravaggio, como ninguém, utilizou a técnica da luz e da escuridão, o claro escuro, o chiaro escuro. Mas ele sabia, ele tinha o dom de distribuir a luz na pintura dele, de forma que fazia o olho passear na imagem e descansar no ponto que ele queria. Quando ele coloca um pano claro desse aí no braço, ele não quer que seja o ponto principal. Então, ele coloca o pano, mas ele dá uma ênfase, ele cria uma ênfase muito grande no rosto do retrato. Mais uma vez eu quero lembrar para um retrato que a pessoa não está de frente, que é uma dica muito grande que a gente aprende com pintura, tá? Então, veja como ele trabalha as sombras para dividir a figura da pessoa, do olhar e a luz. Mais uma vez, um retrato também de Caravaggio, olha a pessoa de lado. Essa posição de lado, ela é muito dinâmica. Ela cria mistério, pensamento, perguntas, não é? Tinha uma propaganda antigamente que dizia que as perguntas são o que movem o mundo. E essa frase é de Cartier-Bresson, que é fotógrafo também. Quando uma fotografia te gera perguntas, questionamento, ela é uma boa fotografia, ela chama a atenção. Então, mais uma vez, veja o posicionamento do pano, do tecido que envolve o baco, como é claro, mas ele tem um triângulo construído entre as costas dele e o ombro, que levam o nosso olhar para o rosto. Até o próprio pano constrói um triângulo oposto ao que está às costas e o braço. Mas o tom da luz que sai da mão e vai até o final das costas completam, né? Faz a gente fazer esse passeio mão, pano
E depois seguir os 2 triângulos que levam ao rosto. O nosso olhar fica passeando desta forma na imagem. Isto é intencional, né? Isto é intencional, coisa que nós devemos ter na nossa fotografia. Intenção. Uma das pinturas mais famosas também do Caravaggio, não é, Rodrigo? E veja como é que ele faz, olha. Ele tem um ponto óbvio, chave, do mais claro, para você dizer assim, este é o ponto principal da imagem. É para este rosto que eu tenho que olhar. Aliás, é que você é forçado a olhar. Você olha e nem sabe por quê que você está admirando esse rosto. Por final, eu quis colocar aqui a Medusa, também de Caravaggio, uma foto. Quando eu vejo uma foto, uma pintura, quando eu vejo essa pintura, eu me lembro do Grito. E eu me lembro de uma série outras de pinturas, onde as pessoas têm uma expressão semelhante, essa de espanto, de agonia, de algo, de dor acontecendo. E se você trabalha com fotografia conceitual também, como seria bacana fazer essa transição, essa tradução desse tipo de imagem, desse tipo de rosto para a fotografia. Opa, ainda tem Caravaggio. Então vejam. É tão óbvio, né? Eu pergunto a você assim, qual o assunto principal dessa imagem? Qual o ponto de interesse? E automaticamente você diz, a mulher que está cortando a garganta do outro. Por quê? Porque ela é o ponto mais claro na imagem. E eu devo traduzir isso para as minhas imagens? Eu devo fotografar pensando nisso? Sim. Quantas vezes você já ouviu a frase do fotógrafo? Eu acho que eu já disse isso milhares de vezes também. Milhares de vezes também. Isso aqui me incomoda. Então, às vezes o meu assunto central, meu assunto principal é uma pessoa, mas tem uma coisa branca bem clara do lado que eu digo, bem, isso me incomoda. Isso aqui não está me deixando ver a imagem como eu gostaria. Uma grande referência é Vermeer. Vermeer é da escola holandesa. O Vermeer eu vou chamar de o primeiro pintor fotógrafo. Porque tem estudiosos dizem que foi o primeiro pintor a fazer uso da câmara escura com uma lente. O que Vermeer conseguia só pode ser conseguido com a lente. Existe documentário sobre isso. Tem até um pintor que disse assim, eu vou reproduzir um Vermeer, e ele aprontou a sala, fez teoricamente como Vermeer fazia e deu absolutamente certo. Então, essa qualidade técnica de luz, de posicionamento do assunto dele, era feita com uma espécie de uma câmera fotográfica, com uma lente, que a imagem ficava de cabeça para baixo, ele entrava, rabiscava, riscava tudo, e ele já tinha o desenho pronto, ele só iria colocar as cores e os tons. É muito comum você encontrar pinturas de Vermeer feitas com uma janela à esquerda, mas com uma luz que deixa o assunto bonito e não atrapalha. E também não é uma janela estourada. É uma janela de uma luz suave, que é essa luz, cuja luz não é lançada sobre o assunto
ilumina um lado, escurece o outro, dando essa tridimensionalidade na pintura. Hoje em dia, você já pode até comprar janela eletrônica. Eu vi um painel um dia desse, numa página de fotografia, um painel que era uma janela para você levar para o estúdio, mas era uma janela de LED. E que você aumentava, diminuía, mudava o tom da cor, para que você pudesse reproduzir esta qualidade. Olha, mais um Vermeer, mais uma vez, mesmo tipo de composição, o assunto perto da janela, sendo iluminado pela luz suave que entra através dela. Não, eu vou repetir porque isso é uma coisa que a gente deve pensar bem. O assunto colocado de lado, não de frente. Ponto mais claro da imagem, não tem como o nosso olhar não ir para essa mulher com esse pano branco na cabeça. Vermeer mais uma vez. Veja a composição dele. Ele leva o assunto dele próximo da janela. Janela sempre com uma luz suave, sem estouro. E a luz da janela cai sobre o assunto, iluminando um lado do rosto, ou nesse caso aqui o rosto todo, mas também criando sombra e luz. Sombra e luz numa imagem dá ideia de profundidade. Você imagina a dificuldade de fazer isso com a pintura. Mas o grau de detalhe que o Vermeer conseguia fez com que os pesquisadores fossem lá e dissessem assim, bem, isso tá muito estranho. Mas veja, me coloque uma caixa dessa com uma imagem e me mande traçar e não saia nada. Isso não tira de forma alguma a qualidade do trabalho dele. É apenas uma técnica para atingir um objetivo. A propósito, eu estou em Aracaju, Sergipe, cidade brasileira quase do calor, não é? Perde só para Teresina, no Piauí. Aqui é muito quente. Vamos continuar. Mais outro Vermeer. Coincidência, a pintura feita também com a luz da janela. Janela com a luz suave, sem estourar. Você conhece de cara o assunto principal. Você conhece de cara o assunto principal da imagem porque está mais brilhante, está mais clara. Esses slides foram produzidos para um curso que eu ministrei em 2020. E era para um grupo de colegas que estudavam fotografia e eu via sempre o efeito tangente. E eu quis incluir apenas como uma dica para eles, assim, para que eles observassem, olha, cuidado com isso aqui quando você for fotografar, o que é o efeito tangente? Veja como os dedos deste menino que pula de um barco tocam na parte de cima da imagem. De certa forma, isto é um incômodo, é um erro que a gente deve prestar atenção se não tem extremidades, pontas, né? A extremidade da cabeça topando no topo, é melhor cortar. E eu coloquei isso aqui para mostrar como isso poderia atrapalhar a imagem, né? A beleza da imagem. O fotógrafo que fez essa foto desse menino pulando aqui, eu conheço, sou eu. Eu fiz, nunca divulguei e depois eu descobri por que eu não gostava, né? Tem esse erro aí. Olha outro erro ainda, quase da mesma sequência, na mesma sequência. O braço cortado do lado de fora da imagem, dedo topando. Mais um braço cortado, também do mesmo menino, fotografia feita agora de frente. E um colega fotógrafo lá atrás olhando. Nas minhas andadas
nas minhas andanças pelo sertão sergipano, eu fotografando um vaqueiro, e como um pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar, eu me encantei muito mais com o vaqueiro do que com a composição, e cortei o pé dele. E isso aí tirou o aspecto estético da imagem, não é? Talvez alguém diga assim, não, não sofre tanto não, você poderia recortar na cintura. Poderia, mas o erro está aqui para demonstrar. E demonstrar que eu também fiz, eu também faço, quando não presto atenção, quando não estou lembrando de evitar esse efeito. Olha a terceira dica. Sete para ir, acaba já. Todo mundo que se propõe a fotografar deveria pensar em séries e ensaios. Quando eu ministro cursos de fotografia, constantemente, uma das tarefas que eu passo para meus alunos é a tarefa de fotografar algo semelhante. Digo, olha, você vai sair e vai fotografar o vermelho. Como, Adilson? Eu digo, não, você vai encontrar um carro vermelho, um livro vermelho. O que você encontrar de vermelho, você vai fotografar. Eu quero 10 fotos de coisas vermelhas. Isso é bobagem. Aí eu peço amarelo, quadrado, triângulo e assim por diante. Olha, as 3 ou 4 primeiras são fáceis, são moleza, mas depois é preciso um exercício mental, uma observação muito aguda para conseguir. E esse tipo de exercício transforma o fotógrafo, transforma o estudante de fotografia. O que é uma série? Uma série é uma mesma coisa em vários lugares, várias pessoas pousadas na mesma posição, no mesmo lugar. E um ensaio são fotos diferentes, geralmente sequenciados com um início e um final. No ensaio, a posição das fotos, a relação de uma com a outra, conta. Se você colocar 2 fotos uma junto da outra, ela se transforma, uma transforma a outra. Aí você tem um início e um fim. Na série, não. Na série não tem início, não tem fim. Você apenas escolhe a quantidade e fotografa constantemente aquela mesma coisa. Vamos ver. Esse aqui é de um colega meu. Conheci pessoalmente em Tiradentes, mas já acompanhava o trabalho dele. Francisco Santos. Francisco Santos, ele tem um ensaio e já foi premiado, já foi exposto em festivais de fotografia, que ele chama de cotidiano. Ele fotografa constantemente a pia dele com pratos e panelas. Então, esta é uma série. Aqui não tem um começo, nem tem um final. É apenas o exercício do olhar. É o fotógrafo dizendo, eu sou um observador do mundo. Eu vejo estas semelhanças no mundo. Então eu fotografo para mostrar estas semelhanças. No ensaio, como eu falei, tem um início, um meio e um final. Este ensaio é chamado de insuspeição e é um ensaio que eu fiz. Eu fiz esse ensaio fotografando a cidade de Santa Brígida, na Bahia, e a religiosidade desta cidade. Eu vou passar a sequência e depois eu comento.
Então, o que é que eu quis dizer com esse ensaio? Eu coloco duas pessoas no começo como se estão indo para dentro da igreja. Elas estão na luz. Eu entendo a religiosidade como uma busca pela luz. Depois eu trabalho a luz, como ela tem um efeito dentro da igreja. E termino com esta imagem, querendo dizer que é a luz de fora, vindo de encontro e penetrando dentro da igreja. Essa foi a ideia. Se deu certo ou se não deu certo, aí já é outra coisa. Vamos para a quarta dica. Eu não sei pronunciar o nome, então eu vou falar como se eu estivesse lendo normalmente português. Caspar David Friedrich. Seria Caspar. Caspar David Friedrich. Talvez. Aí eu não sei. Mas bem, o que é que tem este pintor? Mais um pintor de referência. Para mim, o grande pintor do interesse do primeiro plano. Essa é uma das pinturas mais famosas. Essa é uma das pinturas mais famosas do Caspar, que eu acho que deve corresponder a Gaspar em português. E ela tem uma simetria, uma colocação de linhas, uma sobreposição de triângulo sobre triângulo que eu acho sensacional. Olho e olho, veja. O monte de pedras no qual o personagem principal está sobre forma um triângulo. As duas colunas de pedra, do lado esquerdo e do lado direito, na altura do joelho dele, formam dois triângulos. As montanhas, as colinas que seguem, que indicam para ele, que diga assim, olhe para aqui, também são triângulos. Algumas das nuvens que ficam entre uma montanha de pedras e outra formam triângulos e as montanhas ao fundo também. Sensacional essa colocação desse interesse em primeiro plano. É você fotografar a paisagem, mas ter um ponto de partida. Não fazer exatamente como o pescador que eu citei antes, não é? Que se encanta mais com a rede do que com o mar. Ai, que paisagem linda, eu faço a foto, mas é só isso. O fotógrafo de paisagem, ele tem truques, como o Caspar já tinha também na pintura, de colocar algo no primeiro plano e criar profundidade na pintura dele. Figuras centralizadas, que permitem uma leitura circular da imagem, colocadas em posição que lembra um triângulo e sobreposta de forma que chama a atenção para si. Se os pintores trabalhavam e faziam suas composições, suas pinturas, também pensando na regularidade do que ele estava retratando, por que não nós fotógrafos? Olha, como sempre tem algo à frente das paisagens do Caspar chamando a atenção. Você pode fazer tranquilamente uma leitura desta imagem a partir de triângulos, a partir das figuras quase em negrito, mas tendo como assunto principal o navio do centro com a vela maior de todas. É o assunto principal da imagem. O olhar
tudo na imagem leva o olhar até esse navio. Veja, as duas faixas de areia, a colocação das pessoas indicando o navio. Então, a nossa dica número 5, baseada no Caspar, é o interesse em primeiro plano na fotografia. Mais do que simplesmente... Vou me diminuir aqui. Mais do que simplesmente fotografar este rio e um barco ao fundo, eu decidi fotografar a partir dessas pessoas que pescavam para o barco. Criei um diálogo, um pensamento, profundidade na imagem, a partir de um interesse em primeiro plano. Essa foto também foi do mesmo dia. Quando eu fui fotografar os pescadores que se preparavam para ir para o mar, tinha um menino por perto e eu posicionei a câmera bem próxima a ele para chamar a atenção do rosto e dar profundidade, criar profundidade que você vai entrando na imagem, termina o olhar naquele lá do fundo, aquele último. Ainda uma foto do mesmo dia. Tinha um pessoal de barco. No lado esquerdo, acho que se não tivesse esse barco com esses dois pescadores, a foto poderia ser melhor ainda. Iam 4 crianças na beira do rio, na lama do rio. Um ficou para trás, mexendo na areia. Os outros 3 seguiram e eu me posicionei para ter como referência, como interesse em primeiro plano, o menino agachado e fotografar o restante da paisagem e os outros, criando profundidade, dando interesse na fotografia. Ainda no mesmo dia, no lado direito, você vê os 4 meninos que eu tinha acabado de fotografar brincando lá na lama. Outras pessoas cuidando de seus barcos, se preparando para sair, e 3 pescadores que descansavam nesse barco aqui na frente. Para fotografar a paisagem toda que estava ao fundo, eu me posicionei atrás deles, coloquei eles como o interesse do primeiro plano. Eram as pessoas que iam liderar, eu acho que é isso mesmo, né? Levar o olhar para dentro da imagem. Mais uma vez, ainda também no mesmo dia, eu fiz essa imagem. Acho que se não tivesse aquele barquinho lá no canto direito, a foto ainda seria melhor, mais bonito, né? Porque daria a ideia de deserto, de tudo plano, com apenas esses pescadores aí que poderiam estar solitários. Poderia ser até uma praia deserta, a ideia que a gente poderia obter com essa imagem. E nas minhas fotografias de paisagem, e de tanto observar fotografia de paisagem, eu percebi que fotografia de paisagem tem designs, é como se eles tivessem um desenho básico que é repetido toda vez que um fotógrafo faz uma boa fotografia de paisagem. Quando a gente não observa, acha tudo lindo, 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 e às vezes não entende que é apenas o mesmo desenho, o mesmo design repetido. Eu espero e peço também a vocês que após esta live de estreia, essa é a minha primeira live, tá? Tomara que não seja um desastre, que vocês digitem no Google fotografia de paisagem ou landscape photography e vejam se vocês não vão encontrar esses desenhos aqui. O primeiro desenho
é esse X na imagem. Este X na imagem significa as linhas que a grande angular usada para fotografar paisagem cria. Ou nas formas que você pode buscar numa paisagem. Uma fotografia de paisagem que busca profundidade, com uma excelente utilização de uma lente grande angular, provavelmente uma 14 ou 16. E olha, este também é um exemplo do primeiro desenho que eu mostrei para vocês. Profundidade. Ponto de fuga. E as linhas que levam o olhar para dentro da imagem. Mesma coisa dessa, mesma coisa dessa, a mesma coisa dessa. Esse é o mesmo desenho. É como se praticamente você estivesse fazendo a mesma fotografia de coisas diferentes. Quem vê, a pessoa que a gente tenta encantar com nossas imagens, eles vão ver imagens diferentes. Mas o olho treinado, o olho do fotógrafo com referência, ele sabe que é a mesma composição, que é a mesma imagem. O outro design de paisagem é ou são os reflexos. Eu coloquei aqui o que tem de cima, uma árvore em cima, uma árvore embaixo, montanhas e provavelmente nessa primeira parte aqui, uma água refletindo o que tem em cima. Vejam, esse é o segundo desenho. Você encontra milhares de imagens exatamente com o mesmo desenho. Se você tem referência, se o seu olhar aprende a ver isso, poxa, você vai longe. Vamos ver mais uma vez isso aqui. O Rodrigues Polidori colocou uma palma, colocou um olho ali de quem tá gostando. Rapaz, muito obrigado. Poxa, agora eu tô feliz, viu? Esse blá 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 aí deve estar servindo para alguma coisa. Que bom, que bom, que bom, que bom. O Paulo disse que o último comentário foi sobre o ponto de fuga. Eu vou voltar, Paulo, tá bom? Eu vou voltar. Vocês merecem. Só tem vocês dois aqui, vocês merecem. Olha, Paulo, eu mostrei que o primeiro desenho é esse aqui. São as linhas, as famosas linhas guias. O ponto de fuga, não é? Que pode ser traduzido em algo que segue, que entra dentro de uma imagem, como esta fotografia ou essa. Você tem aquelas linhas, até sua mente cria, não é? Sua mente vai cria isso aqui. Esse tipo de desenho na fotografia de paisagem é muito comum. Convido vocês, blá 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 fotográfico não quer em vão. Flávio Galo, muito obrigado. E esse aqui é realmente um blá 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 blá, viu? E olha, e meu convite é que após esta live, que vocês vão no Google e digite lá fotografia de paisagem ou landscape photography e vocês vão ver que esses desenhos estão em 99% das fotografias deles. Vou continuar. Olha, é a mesma coisa, o ponto de fuga. Tá vendo? As linhas guias. Aí eu tinha parado nesse, Paulo. Eu vou continuar daqui, que é o reflexo. Eu fiz um desenho assim no Photoshop para mostrar o reflexo eu estou apontando como se vocês estivessem vendo. Oh, meu Deus. O reflexo da árvore, o reflexo de montanhas, e embaixo ali como se fosse uma água que estivesse refletindo isso. E esse desenho tosco feito por mim vai estar refletido nas imagens que eu vou mostrar de agora em diante. Veja. Reflexo. 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 E eu vou voltar. Eu vou voltar porque quando a gente consegue ver esse desenho,
quando a gente consegue transcender a beleza da imagem, porque as imagens são belíssimas, isso não tem dúvida. Mas quando a gente consegue transcender como fotógrafo e fazer uma análise crítica do que está acontecendo, fica de certa forma até enjoado. Poxa, a mesma coisa, né? Talvez com estas referências a nossa grande busca seja para o diferente. Vamos ver mais um desenho de paisagem. Nós já falamos, até eu falei lá do Friedrich, do Caspar, do Caspar, do interesse em primeiro plano. Ou seja, é o mesmo desenho que nós vimos anteriormente, de ponto de fuga, de linhas guias, agora com um interesse na frente, com um ponto de interesse. Ah, mas como assim? Poxa, o negócio ficou bem em cima de mim, vou tirar esse negócio aqui. Tchau, tá toda hora entrando a Adilson Andrade aí, fica na minha frente. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha aí, você tem as linhas guias, o ponto de fuga e um ponto de interesse no início. Quer dizer, a pessoa que fez essa fotografia, ele não fez à toa, não. Ele tem a consciência que esse é um desenho na fotografia de paisagem que vai ser bonito, que vai chamar a atenção, né? Um Photoshopzinho aqui, um Lightroom acolá, e nós temos essa belezura de imagem que segue um padrão, como nós vamos ver também nessa outra aqui. Mais uma vez, vejam a grande angular enorme aqui, eu não sei se foi, parece uma 15mm transformada, mas também parece uma 14mm ou 16mm. É uma super grande angular para essa fotografia. As nuvens e os reflexos das nuvens na água causam essas linhas, ó. Essas linhas que todas conduzem para o ponto mais brilhante da imagem com um interesse em primeiro plano. Mais uma. Interesse em primeiro plano, linhas guias e reflexo. Olha o reflexo lá no fundo. Nós temos as linhas guias, o ponto de interesse no início e o reflexo. Essa vamos chamar de híbrida. Esses 3 desenhos que eu mostrei para vocês são os desenhos principais que você encontra em fotografia de paisagem. Muitas vezes combinados, mas geralmente desta forma. Já vi muitos cursos de fotógrafos de paisagem que eles vão para uma determinada locação e eles determinam o que eles vão fotografar e depois eles saem procurando algo interessante no início, uma planta, uma poça d'água, uma pedra, para que se torne aquele ponto de interesse no início e depois leve a visão para dentro da imagem. Eu sempre digo, gente, preto e branco não é uma opção de tratamento, não. Mas não é, não. Ah, a imagem não ficou boa, coloque para preto e branco. Preto e branco é uma linguagem. Da mesma forma que a fotografia é uma linguagem. E você precisa entender sua gramática, seus pontos, suas vírgulas, os 2 pontos, as reticências. Uma linguagem. Basicamente, o preto e branco é uma linguagem que se resume, tem muito mais que isso, mas se resume no imagem-fundo. Algo claro num fundo escuro, algo escuro num fundo claro. É o resumo. Mas, certo. Você pode ter uma imagem mais poluída, lembrando das referências que nós já vimos antes, dos pintores, que alguma coisa mais clara esteja óbvia e que vai levar o seu olhar até esta coisa como o assunto principal da imagem. Joël Tinchelaar é um fotógrafo holandês. Eu gosto da forma como ele trabalha a imagem, porque ele fotografa, ele vai para o Photoshop e ele desenvolve a visão que ele teve. Ele geralmente faz longas exposições em qualquer lugar que ele esteja, e é muito fácil você tanto perceber o uso da perspectiva, das linhas guias, do conceito
do conceito que nós tivemos da paisagem, do interesse em primeiro plano. Viram como as coisas se repetem e como o assunto principal das linhas que levam até o fundo da imagem. Mas também você encontra o Joel fazendo com que você passeie por uma flor e parando o seu olhar no ponto mais claro. Mais uma vez, Joel usa os princípios da fotografia de paisagem. Lembram no desenho? Eu não diria... O Photoshop é uma ferramenta para o artista, não é, Flávio? Ele realmente usa o Photoshop, mas ele usa bem. Ele mora em um lugar privilegiado por neblina, por um clima sempre nublado, e ele sabe usar muito bem isso. Veja as fotografias dele, se você puder ver vídeos do que ele consegue. Ele tem uma visão. O que ele visualiza, ou pré-visualiza, ele consegue na fotografia dele. Eu admiro muito. É uma das minhas referências, uma das minhas muitas referências. E olha, eu não sei com que intenção você falou, você disse assim, esse tem mais Photoshop que fotografia, e deu uma risadazinha. O Photoshop é uma ferramenta pra gente, né? Não tem como escapar. Eu conheço um fotógrafo, eu não vou dizer o nome dele aqui não, mas eu conheço um fotógrafo que não utiliza Photoshop de forma alguma. As imagens dele são belíssimas. Mas, se ele utilizasse Photoshop, seria o melhor. Aí ele me disse, ninguém precisa de Photoshop não. E eu disse, olha, precisa. Veja, antigamente você fotografava com filme. E você, quando fazia as fotos, levava para revelar. Você não tirava o filme e dizia assim, olha aqui minha foto. A mesma coisa acontece com nossa imagem digital. Ela precisa ser revelada. E ela precisa ser revelada num laboratório de revelação, que é o nome Photoshop. Shop é lojinha de foto e é um laboratório de revelação. E daqui a pouquinho eu vou dizer o porquê. Esse assunto ainda vai render mais. Ainda refletindo, e ainda continuando com Joel, longa exposição, como ele gosta sempre, longa exposição, e os princípios da fotografia de paisagem, o desenho, o design da fotografia de paisagem. A arte... A arte permite. É um gosto estético seu, e você deve ficar ligado a isso, porque e construir o seu trabalho a partir disso. É assim mesmo. Você está certo. Na ampliação, havia manipulação. Havia, e muita. E daqui a pouquinho nós vamos ver como é que cheguei a esse momento. Vamos adiantar, que já estou com esse blá 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 aqui há muito tempo. Olha, mais uma vez, o Joel Tintir lá, utilizando preto e branco e utilizando as premissas da fotografia de paisagem, interesse em primeiro plano e profundidade, né? E profundidade, essa é de Ricardo Senna Alma, outro fotógrafo que eu admiro muito. Veja como ele tratou essa imagem para que a luz, o ponto mais claro, o ponto de interesse, ficasse na mão da moça com a faca. Ainda uma imagem dele, que os elementos estão escuros, mas contra um fundo claro e escuro, do preto e branco, faz com que a gente crie uma visão circular, mas, mesmo assim, o meu olhar vai muito mais para aquele que está com os braços abertos lá em cima, está com short branco e está com a expressão de que está acontecendo alguma coisa, a gente fica olhando, não é? Tem outra coisa que eu não vou tratar nestas aulas, nesse vídeo, ou nesta live, mas que é chamada tensão. Um dos elementos da composição é a criação de tensão na fotografia. O que é que vai acontecer depois daqui? Quem fazia isso muito bem era Bresson. Continuar.
Mais uma vez, Ricardo Senna. Tem uma pessoa nadando aqui na frente do barco. Acho que é uma procissão em algum lugar, uma procissão marítima. Veja, interesse em primeiro plano. Essa pessoa nadando aqui. E depois, seu olhar vai para barco, bandeira do Brasil. O Ricardo Senna ainda fotografando penitentes. Ponto mais claro da imagem, as velas sendo acesas. Um contraponto, ele tem uma faixa de alguma coisa no meio do rio, como se fosse alguém nadando, os meninos no barco, que é um interesse em primeiro plano, a plataforma ao fundo. Os planos definidos, o seu olhar vai do barco, ao racho dos meninos nadando, plataforma. E eu acho que descansa nesses meninos na frente aqui, que é o ponto mais brilhante da imagem. Jorge de Galax segue a mesma linha do Joel Tinger lá. Também faz fotografias de paisagem em longa exposição e usa os mesmos princípios da paisagem. Perspectiva, linhas guias, interesse em primeiro plano. Veja, a busca dessas pedras aí na frente para compor essa imagem, para compor a paisagem, é o uso do interesse em primeiro plano. Aí vamos lá para o Caspar David. Uma paisagem bem clara, com um reflexo escuro, né? A figura se contrapondo, a linguagem do preto e branco excelente usada e a linguagem da fotografia de paisagem com reflexo. O interesse em primeiro plano, mais uma vez, e uma paisagem em longa exposição. Meu olho descansa sobre a rocha. Mesmo outra rocha, as linhas das nuvens na longa exposição indicando o caminho para a que está no meio. Essas primeiras rochas, o interesse em primeiro plano, é de propósito, ele faz isso de propósito e cria a dimensionalidade, né? Cria a tridimensionalidade na imagem. E agora vem, eu acho que um assunto que a gente estava conversando. Muita gente pergunta assim, e como eram os fotógrafos antigamente? Eles fotografavam e revelavam e estava tudo pronto? Não. Eles entregavam, olha, as fotos para a pessoa que ia revelar, a pessoa dava um copião, aí ele fazia a marcação do que ele queria. Recupere um tanto aqui, tire esse aspecto, tire essa parte clara do rosto, chame a atenção na mão, deixe a mão mais clara. Tá? E com essas marcações, a imagem era construída. Veja que até o cinza do fundo era retirado na revelação. Veja mais um outro exemplo. Você encontra centenas e centenas de imagens como essa na internet, mostrando como eram essas marcações na fotografia antigamente. Olha, Audrey Hepburn, eu acho que é o nome dessa atriz, não sei lá. Bem, mas vejam, a foto dela, a original, está cheia das marcações do que você vai fazer. Até o brilho que vai dar no reflexo no carro. Está anotado de como é que vai ser ganho isso e a ênfase que é dado no rosto dela. James Dean, andando numa rua molhada. Veja as marcações de lado que ele quer que os lados no dele fique claro, porque ele está uma figura escura no centro. O reflexo dele vai tornar a imagem bacana. O fotógrafo sabe disso, faz as marcações. Isso é desenvolvido na revelação. O Ângelo Garcia Grillo faz um comentário super pertinente. Ansel Adams construiu todas as suas imagens assim. Grande verdade, Ângelo. Queria estar aí para te dar um abraço, viu? Mas toque aqui. Ou toque aqui. Então, aí, se antigamente os fotógrafos tinham esse tipo de ideia na fotografia, para revelar, para que sua ideia pudesse ser revelada,
não acho que seja nada demais que a gente revele a nossa imagem, revele a nossa ideia, construa a nossa história no Photoshop. Eu acho que só não gosta de Photoshop quem acha difícil, complicado. Mas ele é importantíssimo para que a gente possa contar a história. Nossa história precisa ser contada e bem contada com ele. A dica número 8, já estamos acabando. A dica número 8 tem a ver com preto e branco. Tem a ver com a fotografia colorida. Fotografia é sempre uma relação figura e fundo. É algo claro num fundo escuro, algo escuro num fundo claro, e não prestar muita atenção ao que tem no fundo na hora de fotografar, porque tudo que tem no fundo pode se confundir com nossa imagem. O fotógrafo, vejam as relações, vejam o que a gente já falou do desenho da fotografia de paisagem aqui, nas linhas guias, essa principal, essa preta, bem levando mesmo a pessoa que passa lá no fundo, com o fundo, a silhueta que passa a um fundo claro. Isso é a linguagem fotográfica, é a linguagem do preto e branco. É um cenário escuro, uma flor clara indicando, olhe para ela porque é o objeto mais claro aqui nesta imagem. É um senhor com roupas claras em um fundo escuro, separando ele. Fundo que não chama atenção e destaca a visão dele. Ou até quando o fundo é usado para fazer uma gozação, para fazer uma brincadeira, e aí é onde tem o perigo. Eu acho que o fotógrafo que fez essa imagem fez de propósito. Ele viu na hora, construiu e foi lá e fez. Mas quantas e quantas outras imagens vocês não veem construídas da mesma forma? Pessoas com galhos saindo na cabeça, com coqueiro saindo no ombro, com um ramo no rosto. Por quê? Porque o fotógrafo se encanta mais com a rede do que com o mar. Ele se encanta muito mais com o que está fotografando do que com o quadro. Aquele quadrinho que a gente olha na imagem é para fazer essa análise e rápido. E tomar as decisões necessárias rapidamente. Paulo comenta que no fotojornalismo é rico nessas situações. Eu acho que tem mais um aqui, Paulo, fantástico, que corresponde a essa brincadeira que a gente faz com pinturas de asa. Tudo que é lugar e tem pinturas de asas para as pessoas brincarem de fotografia nelas, mas eu acho que você estava se referindo a essa também, da época do governo Dilma. Veja, a espada aí atrás está bem longe dela, mas que genialidade! Que momento na fotografia, não é? Ela se torna significante, é uma sobreposição que se torna significante. Mas que muitas vezes você encontra imagens sujas, mal feitas, descuidadas por causa da bagunça visual, né? E nosso trabalho é o de fazer a limpeza. Sim, verdade. É verdade, usavam os títulos de filme, sim. Essa é muito bacana, Vamos continuar para a gente terminar. Eu já estou sem aguentar de tanto que eu conversei aqui. Olha, as linhas guias, o ponto mais claro. Veja, quando a gente entende, quando a gente percebe a linguagem fotográfica, o que colocar, como colocar, de certa forma, fica até chato, porque a gente está vendo como se fosse a mesma imagem. Tá? Eu não entendi o que foi que aconteceu. O meu OBS aqui não aguentou. Ele acabou, não foi? Gente, peraí, me dê só um minuto, por favor. É rápido. Que coisa, eu acho que... Eu tentei vir cedo, diminuir a qualidade da imagem para poder ela passar sem problema, e acabou acontecendo isso aqui. Tem só um restinho. Eu vou criar um outro
o outro aqui. E vou colocar as imagens a partir daqui sobrou. A última foi a moça andando. Então, eu vou colocar somente essas últimas aqui. Eba, consegui. Consegui. Vamos lá. Nós estávamos falando da relação figura-fundo. Essa é uma fotografia minha desculpem, viu, pessoal? O OBS ele tem esse problema. Dependendo da quantidade de imagem, ele trava e ele não vai mais, não. Mas nós vamos terminar. Essa é uma fotografia minha, fotografando os vaqueiros do sertão sergipano. E eu mostrei como eu traduzi a fotografia colorida para o preto e branco, dando ênfase no ponto mais brilhante, que se tornou o ponto principal da imagem. Eu acho que esse é um grande exemplo de como o preto e branco casa. Como o colorido não é tão forte, não é tão expressivo quanto o preto e branco. Mais uma vez, veja, um fundo poluído. Se eu estou fotografando os penitentes. Fundo poluído, tem uma luz, mas depois do Photoshop, olha, eu dou ênfase ao realmente o que eu queria. A parte principal da imagem. É uma transformação lógica. Eu também, fotografando um outro ato religioso, eu coloquei esse senhor como primeiro plano e deixei em preto e branco ele mais claro para se tornar o assunto principal, porque o restante era apenas obsoleto. E escureci mesmo no Photoshop. Veja a importância do Photoshop para realizar a nossa visão. A dica 9 é sobre fotografia de rua. A fotografia de rua ela é principalmente sobre o que você deixar de fora e você criar relações. Veja como o arco-íris com um vermelho e um azul na extremidade bate nessa pessoa em primeiro plano, que também está vestida de azul e vermelho. É o fotógrafo brincando. Ou Flávio Galo diz que ao comparar cor e preto e branco fica muito fácil de entender. Poxa, é isso aqui. Quando eu era criança, meu pai tinha uma caneca e tinha escrito na caneca assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Coisa melhor do mundo é a gente compartilhar conhecimento, né? Nem tudo que eu disse aqui é novidade, muito vocês já conhecem, mas se tiver uma coisinha assim que some ao tanto que vocês já sabem, a minha felicidade é imensa. Então, mas continuando, o arco-íris vem e bate na moça que está com uma blusa vermelha e uma calça azul, e as extremidades do arco-íris são vermelha e azul. Fotografia, eu acho que é Francisco, é um fotógrafo pernambucano, me esqueci de dar o crédito para ele. Mas olha como ele dividiu essa cena. Pedaço da imagem da santa, pedaço da mulher, a cabeça quase virada uma para outra, o quadro dividido em 3 quadrados, em 3 segmentos, né? E a ênfase se dividindo entre os olhares. Pois é.
Mais uma vez a fotografia de rua, o olhar observador, a mulher com a placa mandando ela ir para a esquerda, ela seguindo para a direita, o fogo, ela tá com uma roupa, sei lá, que lembra bombeiro, e tem um fogo ali no canto. Então, essa observação que o fotógrafo vai vendo, essa senhora com o esparadrapo, como é que eu chamo isso aqui? O curativo, né? Um curativo no olho, o contraponto com o outro verde em frente a um rio aqui, a um rio. As linhas, a brincadeira do gorro com as linhas da rua, o rapaz de blusa amarela na hora que ele passa na faixa amarela. E para terminar, eu digo que a criação de uma imagem deve comunicar uma ideia que pressupõe o uso de uma linguagem visual. Nós, fotógrafos, vivemos aperfeiçoando sempre ela, né? Uma linguagem visual é um tipo de comunicação que se dá através das imagens, como nós até discutimos em algumas das imagens que nós vimos. Os elementos visuais constituem as substâncias básicas daquilo que estamos vendo. São a matéria-prima de toda a informação visual, é o que nós, fotógrafos, trabalhando, é a nossa matéria-prima. Daí, veja esta imagem. Passa uma menina super vestida, até de meia, 3 senhores tomando banho de sol, de sunga, uma ave no meio, mas eu acho que não é uma ave, eu acho que isso aí é uma pipa. E quanta ideia, quanta coisa pode ser deduzida através dessa imagem, né? Como o nosso rosto repousa no ponto mais claro, ou como ela fica rodando entre uma imagem e outra. A relação figura e fundo foi mostrada por mim no Vaqueira do Sertão, nos Meninos do Penitente, na criação do preto e branco daquele senhor na frente. Fotografia de rua, ela é muito mais livre. Você tem um pensamento, mesmo assim requer que o fotógrafo recorte, não mostre tudo, que ele tenha o olhar eloquente para o que ele vai mostrar. Eu acho que rodou de novo e eu já estava mostrando ela de novo. É isso mesmo. Linguagem visual é o último tópico. Pessoal, já há muito tempo eu tinha vontade de fazer. Aproveitei o feriadão aqui do carnaval e fiz a minha primeira live para conversar sobre fotografia. Tenho muito trabalho pronto de muitos cursos, de muitas palestras que eu dei, que eu vou trazer para aqui para a gente conversar. É um assunto que fica muito legal. Agradeço demais a companhia de vocês. Paulo Birajara disse que no fotojornalismo é rico nas situações parecidas. Usam muito título de filme em situações, Viu, Paulo? Muito obrigado. O Flávio Galo disse que ao comparar cor e preto e branco fica muito fácil de entender. Sempre é algo importante, né? Que o blá 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 deixa passar. Isso é verdade. Eu agradeço a vocês. Ângelo Garcia Grilo diz que acompanha meu trabalho há muito tempo, que aprendeu e continua aprendendo muito conhecimento, que eu gentilmente compartilho no YouTube, não é? Ultimamente eu só tenho compartilhado Photoshop, não tenho compartilhado fotografia, como eu gostaria. E agradece e diz que adorou a live, e sou eu que agradeço você, Ângelo. Deus que abençoe você. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado mesmo. Paulo Birajara agradece. Pois, então estamos todos agradecidos. Vocês me deixaram muito feliz porque tornaram o meu dia, não é, menos solitário hoje. O Flávio agradece pela apresentação e que diz que o início foi muito bom. Fique atento, viu, Flávio? Fique atento porque eu tenho bastante coisa que pode ser
pode ser legal dividir, compartilhar. Você só tem o tempo a perder e uma boa conversa. Olha, tem o Rodrigo Spolidoro, está na Itália, gente. Ele na Itália assistindo a gente. Isso é muita honra, não é? Muita honra. Muito obrigado, viu, Spolidoro? Abraço a todos vocês. Muito obrigado. E agora eu vou descobrir como é que encerra isso. Essa vai ser a última descoberta do dia. Abraço a todos, muito obrigado. Deus que abençoe vocês, viu? E fique atento, porque vamos ter mais conversas como essa no futuro. Agora eu vou descobrir como é que eu termino isso aqui.